Havia um jovem discípulo que buscava respostas para o turbilhão de pensamentos que o acompanhavam dia e noite. Apesar de dedicar-se à prática espiritual, sua mente parecia sempre inquieta, como um lago agitado pelo vento. Quanto mais tentava controlar os pensamentos, mais eles se multiplicavam, invadindo sua paz. Cansado de lutar consigo mesmo, ele decidiu procurar o mestre do mosteiro, conhecido por sua serenidade e sabedoria. Ao encontrar o mestre sentado diante do jardim de pedras, o discípulo desabafou. Mestre, minha mente não me obedece. Tento meditar, mas pensamentos surgem sem parar. Tento silenciá-los, mas é como tentar segurar a água com as mãos. Como posso encontrar paz se não consigo dominar minha própria mente? O mestre sorriu levemente, sem pressa em responder. Apenas apontou para uma grande árvore próxima e disse: Sente-se à sua sombra e observe. O jovem, confuso, obedeceu. Durante algum tempo ficou ali, olhando as folhas balançarem com o vento, ouvindo o canto dos pássaros, notando o som distante da água corrente. Aos poucos, algo dentro dele se aquietou, mas ainda assim, pensamentos insistiam em aparecer. Depois de um longo silêncio, o mestre aproximou-se e disse: Você acredita que o vento pode ser aprisionado? O discípulo respondeu que não. Então por que tenta aprisionar seus pensamentos? A mente é como o vento. Não pode ser detida à força, mas pode ser compreendida. O jovem refletiu sobre aquelas palavras, mas não compreendia inteiramente. O mestre então contou-lhe uma parábola. Havia um homem que tinha um cavalo selvagem. Ele tentou controlá-lo com cordas e chicotes, mas quanto mais lutava, mais o animal se revoltava. Um dia, cansado, ele decidiu apenas caminhar ao lado do cavalo, observando-o, respeitando sua natureza. Com o tempo, o animal deixou de lutar e passou a segui-lo de forma espontânea. Assim também é a mente. Se você luta contra ela, ela se rebela. Se você apenas observa, ela se acalma. Aquelas palavras começaram a penetrar no coração do discípulo. Ele percebeu que sua luta interna era fruto do apego à ideia de silêncio absoluto. Queria expulsar os pensamentos em vez de aceitá-los como parte natural da mente. O mestre então o conduziu até o lago do mosteiro. A água estava turva, porque monges haviam mexido no fundo para limpar o local. O mestre pediu ao discípulo que olhasse para a superfície da água. Está vendo? Assim está a sua mente quando você tenta agitá-la com esforço e resistência. Agora, sente-se e apenas espere. O discípulo observou em silêncio. Com o passar do tempo, a terra no fundo começou a assentar e a água ficou clara novamente. O mestre então disse: A clareza vem da paciência. Não se trata de forçar, mas de permitir que o que é natural se estabilize. Naquele momento, o discípulo sentiu um vislumbre de entendimento. Sua respiração tornou-se mais profunda e o coração mais leve. Não que seus pensamentos tivessem desaparecido, mas já não eram inimigos. Ele podia vê-los como nuvens que cruzam o céu, sem apegar-se a nenhuma delas. O mestre, percebendo sua mudança, acrescentou: Dominar a mente não é prendê-la, é aprender a caminhar com ela, compreendê-la e não se deixar arrastar por cada impulso. O verdadeiro domínio é ser livre diante dos próprios pensamentos. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados, o discípulo permaneceu em silêncio, saboreando aquela lição. Sentia pela primeira vez que talvez a paz que buscava não estivesse em lutar contra si mesmo, mas em aprender a fluir como a água e a respirar como o vento. Na manhã seguinte, o discípulo acordou antes do nascer do sol. O ensinamento do mestre ainda ecoava em seu coração. Caminhou até o jardim silencioso, onde o orvalho repousava sobre as folhas e as flores começavam a se abrir lentamente para receber a luz. Ele se sentou em posição de meditação, respirou fundo e decidiu apenas observar. No início, sua mente ainda parecia indomada. Pensamentos sobre o passado e preocupações com o futuro surgiam, tentando arrastá-lo como águas turbulentas. Mas, lembrando-se da metáfora do cavalo selvagem, ele não lutou contra eles. Apenas deixou que viessem e partissem. Percebeu que, assim como as nuvens, os pensamentos se transformavam sem que precisasse fazer nada. Essa descoberta lhe trouxe uma sensação de leveza, como se tivesse finalmente entendido que não era necessário ser prisioneiro do próprio turbilhão interno.
Enquanto permanecia em silêncio, ouviu passos atrás de si. Era o mestre, que caminhava lentamente com as mãos entrelaçadas nas costas. Ele parou e observou o discípulo por um momento. Depois disse em tom calmo: "Você já começou a compreender. A mente não se domina pela força, mas pela clareza. Porém, lembre-se, isso não é um destino, e sim um caminho. Se você relaxar sua atenção, os velhos hábitos voltarão a dominá-lo. É como cultivar um jardim. Não basta arrancar as ervas daninhas uma vez. É preciso cuidar dele constantemente." O discípulo abriu os olhos e perguntou: "Mas, mestre, como posso permanecer vigilante sem me cansar? Não é um fardo vigiar a mente a todo instante?" O mestre se sentou ao seu lado e respondeu: "Existe uma diferença entre vigiar com tensão e observar com presença. Vigiar com tensão é como um guarda armado, sempre pronto para atacar. Isso esgota suas forças. Observar com presença é como uma mãe que olha seu filho brincar no jardim. Ela está atenta, mas não está em guerra. A verdadeira vigilância nasce da compaixão consigo mesmo." Essas palavras penetraram fundo no coração do discípulo. Ele percebeu que sempre havia tratado sua própria mente como um inimigo a ser derrotado, em vez de como parte de si a ser compreendida. Para aprofundar o ensinamento, o mestre conduziu-o até o pátio, onde alguns monges trabalhavam carregando água e lenha. Cada um executava sua tarefa com calma e atenção, sem pressa, sem reclamar. O mestre apontou e disse: "Veja como eles trabalham. Carregar água não é diferente de meditar, desde que você esteja plenamente presente. A mente se disciplina não apenas quando você está sentado em silêncio, mas em cada gesto, em cada respiração, em cada passo que dá." O discípulo observou os monges, notando a naturalidade com que se moviam. Não havia ansiedade em seus rostos, apenas serenidade. Pareciam viver em harmonia com cada instante. O mestre então acrescentou: "Dominar a mente não significa fugir do mundo, mas transformar a maneira como você se relaciona com ele. Se você varre o chão com atenção, está praticando o domínio. Se você come com consciência, também está praticando. A mente se torna clara quando a vida inteira se torna prática." Mais tarde, durante a refeição, o discípulo decidiu colocar em prática o que havia aprendido. Sentou-se diante de sua tigela de arroz, respirou fundo e saboreou cada grão como se fosse único. Sentiu a textura, o sabor, a simplicidade daquele alimento que sustentava sua vida. Pela primeira vez, comer deixou de ser um ato automático e tornou-se uma forma de meditação. Ele percebeu que, ao estar presente, até mesmo os gestos mais simples se tornavam sagrados. Quando terminou, olhou para o mestre, que o observava à distância. O mestre sorriu e disse: "Agora você entende. O domínio da mente não é um poder extraordinário reservado a poucos, mas a arte de viver com atenção plena. Se você conseguir estar presente em cada instante, já terá dado um grande passo no caminho da libertação." O discípulo sentiu-se grato. Ainda havia muito a aprender, mas algo dentro dele já havia mudado. Não buscava mais controlar seus pensamentos como quem prende pássaros em uma gaiola. Agora desejava apenas aprender a viver com eles em harmonia, como quem caminha sob o céu aberto, permitindo que as nuvens venham e vão. Naquela noite, ao deitar-se em seu pequeno quarto do mosteiro, ouviu o som suave do vento passando pelas árvores. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, sua mente repousou sem esforço. Não porque estivesse vazia, mas porque ele havia aprendido a aceitar o movimento natural dos pensamentos. Sentiu que o verdadeiro domínio não era a ausência de turbulência, mas a liberdade de não se deixar arrastar por ela. O tempo passou, e o discípulo continuou firme em sua prática diária. A cada manhã, sentava-se em silêncio diante do lago, respirando profundamente, deixando que os pensamentos viessem e partissem como ondas que tocam a margem e logo retornam ao mar. Notava que, pouco a pouco, sua mente se tornava menos turbulenta. Ainda havia dias de inquietação, mas já não se sentia prisioneiro dela. Havia aprendido a acolher cada momento como parte do caminho. Certa tarde, o mestre o chamou para acompanhá-lo em uma caminhada pela montanha. O ar fresco trazia o perfume das flores silvestres, e o som dos pássaros se misturava ao farfalhar das folhas. Enquanto subiam, o mestre disse: "O verdadeiro domínio da mente se revela não apenas no silêncio do mosteiro, mas nas dificuldades da vida.
É fácil estar em paz quando tudo está calmo. O desafio é manter a clareza quando as tempestades chegam. Logo depois, encontraram um camponês desesperado que havia perdido sua colheita devido a uma tempestade. Ele chorava e lamentava, tomado pela angústia de não saber como sustentaria sua família. O discípulo, ainda inseguro, olhou para o mestre em busca de orientação. O mestre se aproximou do camponês, colocou a mão em seu ombro e disse palavras de consolo, lembrando-lhe que assim como as estações mudam, também a vida se transforma. Nenhuma dor é eterna e nenhuma alegria é permanente. Tudo flui. Se o coração aprender a permanecer firme em meio às mudanças, não será destruído pelo sofrimento. O discípulo ficou impressionado com a calma do mestre diante da dor alheia. Ele entendeu então que dominar a mente não era apenas um benefício pessoal, mas também uma forma de oferecer paz aos outros. Quem aprende a se acalmar torna-se um refúgio para aqueles que ainda estão presos às tempestades interiores. Continuaram a caminhada até chegarem ao topo da montanha. Lá de cima, o discípulo contemplou o vale inteiro, os rios serpenteando pela terra e as aldeias pequenas ao longe. Sentiu-se parte de algo muito maior, como se sua própria respiração estivesse em harmonia com o sopro do universo. O mestre, percebendo sua emoção, disse: "Olhe bem. Assim como este vale contém rios, florestas, casas e estradas, sua mente contém pensamentos, memórias e emoções. Você não precisa destruir nada para encontrar paz. Basta perceber que todos esses elementos convivem dentro de você como parte de um mesmo todo. Quando você entende isso, a mente deixa de ser inimiga e se torna aliada." Naquele instante, o discípulo sentiu uma clareza profunda. Era como se um véu tivesse se levantado de seus olhos. Ele não precisava mais lutar contra sua mente. Bastava caminhar em harmonia com ela, como quem acompanha o curso de um rio sem tentar mudá-lo. De volta ao mosteiro, o discípulo passou a cultivar cada gesto como prática. Quando varria o chão, varria também as distrações de seu coração. Quando acendia a lamparina, acendia a luz da atenção em seu interior. Quando ouvia o som dos sinos, lembrava-se de retornar ao presente. Aos poucos, sua vida inteira se tornou meditação em movimento. Certa noite, sentado outra vez diante do lago, o discípulo lembrou-se de quando havia chegado ao mosteiro, aflito e atormentado pelos pensamentos. Sorriu ao perceber a distância que havia percorrido dentro de si. O lago estava sereno, refletindo a lua cheia, e ele compreendeu que sua mente também podia refletir a realidade com clareza, desde que não fosse agitada pela luta constante. O mestre se aproximou em silêncio e, ao ver o discípulo tão tranquilo, apenas disse: "Agora você entende. O segredo não era aprisionar a mente, mas libertá-la. Quando a mente está livre, o coração descansa. E quando o coração descansa, o ser humano inteiro encontra sua verdadeira natureza." O discípulo inclinou-se respeitosamente, em sinal de gratidão. Não precisava de mais respostas. Havia encontrado dentro de si a paz que sempre buscou. Não era uma paz frágil, dependente das circunstâncias, mas uma paz sólida, nascida da compreensão. E assim, sob a luz suave da lua, percebeu que o domínio da mente não era o fim de uma jornada, mas o início de uma vida em harmonia com tudo o que existe.